Minoria, concedo a palavra ao seu líder, deputado Miguel Haddad, vice-presidente desta CPI, pelo tempo de 7 minutos. Senhor presidente, senhor relator, senhores deputados, cumprimentar a todos. Ontem e hoje, o que nós temos assistido é a defesa do indefensável. Há uma distorção nos argumentos imensa. Eu quero cumprimentar a bancada situacionista pela defesa intransigente, pela defesa intransigente daquilo que é de conhecimento público. Todos nós, nós da oposição, preservamos a instituição, preservamos durante todo esse processo o BNDES. Mas isso não significa anuirmos com uma série de suspeições, de indícios, e não investigarmos os fatos, as versões, os indícios. É essencial. Há uma clareza absoluta de que essa CPI ficou uma meia CPI. É indiscutível. E eu fico pasmo aqui quando vejo se falar que a CPI não apurou nada. A CPI, na verdade, foi amputada. Não se permitiu que a CPI trabalhasse. Essa é a nossa realidade. Eu disse isso ontem, reafirmo hoje. Nós não ouvimos os principais atores, os principais indícios as pessoas suspeitas, como foi o caso do ex-presidente Lula, como foi o caso dos diretores da JBS, como foi que poderia nos dar um subsídio muito grande, o procurador do TCU, como foi a falta de suporte e assessoria. Tudo isto foi transformando esta CPI numa CPI que não poderia ter uma conclusão, chegar a um bom termo. E a base governista foi responsável disso. Só a base governista foi a responsável. Porque nós tentamos, durante todo o processo, ouvirmos os depoimentos, termos as informações, termos suporte técnico, para que pudéssemos chegar a um desfecho e que talvez fosse até positivo. Mas isso não aconteceu. Nós não somos contra esta ou aquela instituição. Eu diria que a Petrobras as ações da Petrobras viraram pó por absoluta responsabilidade do governo. O governo é o responsável. A corrupção que corroeu a Petrobras é de absoluta responsabilidade do governo. Ninguém quer privatizar isto ou aquilo. O que nós temos é um compromisso com a nação, de uma boa gestão, de uma gestão responsável, de uma gestão eficiente, que vá ao encontro do interesse nacional. O que nós temos assistido é o uso das instituições. É como se a Petrobras e outras instituições fossem do PT ou desse ou daquele. E a usam como se fosse. Essa é a grande realidade. E as suspeições em relação ao BNDES, alguns encaminhamentos, se devem exatamente em função, inclusive, de depoimentos. A delação, nas delações que temos aí assistido, o seu Dalton Avancini e outros, o próprio Bulay, que tudo isso aproxima os indícios, as suspeições, as falas, as delações, nos dão sinais muito claros de que houve tráfico de influência. Há duas formas de se estimular as empresas nacionais. Há duas formas. Uma delas é através de financiamento subsidiado, com empresas direcionadas. Foi desta forma que o ex-presidente Lula levou dinheiro barato, dinheiro do povo, e que aumentou, inclusive, o nosso déficit. Foi dessa forma. A outra é você conseguir vender o país de uma forma saudável, mostrar o potencial, o desenvolvimento, a capacidade técnica de nossas empresas, levar projetos de boa qualidade. Eu queria dizer ao relator, José Rocha, que nós vamos votar contra o seu relatório. E o relatório em si, deputado José Rocha, está de boa qualidade. Quem lê o relatório, a finalização é distinta do relatório. O seu relatório é excepcional. O seu desfecho é ruim. O desfecho não tem
São coisas distintas. Quem não conhece não consegue compreender um relatório com todas essas peculiaridades, o detalhamento, a qualidade técnica e um desfecho distinto, diferente. Eu acho que houve um desencontro. Anexaram um desfecho diferente. Pois não, por favor. Me permita, Mirucho. Claro. O meu desfecho tem uma grande contribuição do PSDB. Um desfecho do meu relatório. Uma grande contribuição dada pelo ilustre deputado Alexandre Baldi. Mas, com certeza, não foi suficiente